Paz, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, para mais um momento de ministração da palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de fazer a vontade dele, de poder compartilhar da palavra. É fato que os queridos já realizaram uma parte desse culto nos seus lares, em culto doméstico, louvando e cantando louvores a Deus. E eu quero lembrar do texto deixado hoje, do Salmo 33, no último verso, diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O verso 22 do Salmo 33. E é essa a nossa oração neste momento, pedindo que o Senhor fale através da nossa vida, fale através do nosso coração. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Obrigado por este momento em que estaremos ministrando a tua palavra. Toma minha vida nas tuas mãos, glorifica o teu santo nome, Pai. Usa os meus lábios, fala o coração do teu povo. Que o teu Santo Espírito esteja a encher o coração de todos que estão nos assistindo e ouvindo a tua palavra, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, nós te agradecemos em nome de Jesus. Estamos vivendo um tempo em que o mundo está olhando, o Inter se olhando, ou então se envolvendo, ou seja, há uma conexão global, onde as pessoas estão praticamente em tempo real vendo outras pessoas. Mas nesta noite eu quero falar de algo diferente e extraordinário, à luz de um texto, com certeza um dos textos mais pregados da palavra do Senhor, um dos fatos da Bíblia que chamam muito a nossa atenção e nos traz um desejo de que aconteça o mesmo conosco. É sobre o ministério de Eliseu. Eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, para a leitura dos versos de número 8 ao verso de número 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, dos versos de número 8 ao verso de número 23. Estou aguardando um momento para que você possa abrir a palavra do Senhor e nós falarmos um pouquinho sobre essa questão do olhar de Deus para as nossas vidas e como Deus trabalha no nosso coração. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, os versos de 8 a 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja.
O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade? Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Verso 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Com certeza, uma passagem maravilhosa, uma passagem que nos enche os olhos da alegria, enche os olhos de pensar como foi maravilhoso esse período da ação profética do Senhor através de dois grandes profetas do Antigo Testamento: Elias, o grande profeta, e Eliseu, o seu sucessor. Esse ministério, esse contexto, é um contexto chamado período de ouro de Israel, o período onde Deus ele levantou os seus reis, e através desse mesmo período, os grandes profetas, em especial esses dois que nós temos aí, menção até mesmo no Novo Testamento. O ministério profético de Elias começa quase que no final do profeta Eliseu, e eu quero te convidar para você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 2, lá do mesmo livro que nós lemos, segundo livro dos Reis. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu não sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará teu senhor, elevando-os por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim também foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. Verso 9, o principal para nós. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Santo Espírito. O que nós podemos ver nessa chamada de Eliseu é que Eliseu foi um homem que colou em Elias. Ele grudou no homem de Deus. Ele tinha plena consciência do ministério
profético maravilhoso de Eliseu. Ele acompanhou Elias durante o período em que Deus usou Elias contra Acabe. Ele foi um homem que teve o grande privilégio, a oportunidade de ver os grandes milagres operados pelas mãos de Elias. E aí nós percebemos que a todo instante, quando Elias dizia, fica aqui, ele falava, não, ele colava em Elias. Ele falava, segunda vez, fica aqui, ele colava, não vou me apartar de ti. Então nós percebemos nesse chamado um desejo imenso de Eliseu estar próximo do grande profeta, porque ele tinha uma consciência de que a profecia dita pelos demais profetas iria se cumprir, mas ele tinha um desejo imenso de estar com o homem de Deus. E aí, a partir deste momento, no finalzinho, já antecedendo a partida de Elias, Elias pergunta a ele, o que tu queres? E ele pede, porção dobrada do teu espírito. E quando lhe tocado, lhe dado essa realização do seu desejo, Eliseu agora se tornou um profeta com a maior atividade no sentido de milagres. Enquanto 7 milagres realizados por Elias, aconteceram sob a mão de Deus nos registros bíblicos, nós vemos um registro, dentro do mesmo registro 14 manifestações que Deus usa na vida de Eliseu. Se cumpre o desejo de ter um ministério dobrado. Mas o que isso é importante para nós? O próprio contexto de que esta mensagem, de que esse ministério dele seria um ministério profícuo, um ministério abençoado. E eu quero falar hoje sobre esse Deus que abre olhos, o Deus que fecha e o Deus que abre os olhos dentro dessa passagem. Primeiramente, nós vamos observar que o nosso Deus é o Deus que revela aquilo que tem sido colocado contra o seu povo. O texto nos diz, a partir do verso 8, que o rei da Síria, ele se prepara para atacar Israel. E ele faz isso, e os seus pensamentos, as suas maquinações, ele o fazia em lugar escondido, no silêncio com os seus capitães, mas em alguns momentos ele pensava algo contra o povo de Deus. O Deus onisciente, o Deus que tudo vê, o Deus onipresente, ele estava observando o que estava no coração. E Deus não deixa o seu povo às cegas. Nós vemos na passagem que o texto do verso de número 8 e 9 relata exatamente isto. Ele tinha programado, mas diz o verso 9, mas o homem de Deus mandou dizer a Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Lembremos aqui, irmãos, que o exército da Síria era um exército poderosíssimo, fortíssimo, de uma capacidade bélica extraordinária, de um número expressivo de soldados e guerreiros. Eles iriam destruir, eles iriam, de fato, acabar com Israel. Mas o Deus que tudo vê, fala ao coração de Eliseu, avisa Eliseu. Então, nós vemos que, primeiro, querido, nesta noite, o Senhor sabe o que está acontecendo no coração dos homens que se dizem poderosos. Isso acontece nas coisas mais simples da nossa vida. Deus também sabe o que está acontecendo neste momento em volta de nós. Veja que eles tinham um exército que cercaram toda a cidade, mas Deus estava de olho. Assim como nós lembramos da passagem, muitas vezes citada por mim, lá do texto do livro de Jó, em que nós percebemos no capítulo 1, capítulo 2, que o inimigo se aproxima no grande tribunal, na grande convenção, onde aqueles que tinham dado testemunho, ter o seu relatório como criaturas. Quando Satanás vem para esse conselho chamado divino, ele vem para essa satisfação. Ali o Senhor fala, de onde vens? Quem pergunta é o Senhor. De onde vens? Pergunta Satanás, inimigo das nossas almas. Aí ele vai dizer, de passear pela terra. Mas nós temos que entender que aí o Senhor faz uma nova pergunta para ele, e diz para ele, faz uma afirmação, com uma
informação. Vistes o meu servo Jó? Vistes o meu servo Jó? O Senhor já estava com os seus olhos colocados sobre o inimigo das nossas almas, e o inimigo nem sequer tem essa noção, porque os nossos adversários, os nossos inimigos, eles não sabem que nós somos amparados pelos olhos maravilhosos do Senhor, que o Senhor está observando todas as coisas. E aí Satanás diz, o Senhor está só, ele só é um homem justo, porque o Senhor fica cercando. O Senhor está observando todas as coisas. Nós falamos pela manhã sobre o Deus revelacional. E aqui nós vemos nesta passagem que Deus fala ao homem de Deus. Então Deus revela aos seus ministros, aos seus filhos, aos seus profetas, no sentido daqueles que proclamam a palavra de Deus. Deus não nos deixa sozinhos. Deus tem usado homens de Deus, mulheres, de pessoas que estão dentro de um trabalho ministerial, levando a mensagem. O Senhor não deixa a sua igreja às escuras. O Senhor tem revelado, tem mostrado a nós qual é o intento dos homens maus. E nós encontramos aqui nesses versos que Deus fala aos seus filhos. Nesses dias difíceis, Deus tem falado de maneira clara através da sua palavra. A palavra de Deus se cumpre na história. Mas Deus também cutuca, fala e revela aos homens que Ele está de olho neles, aos ímpios. O texto nos diz, a partir do verso 12, verso 11, diz: E tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele seus servos e lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo Deus de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Veja que Deus também é o Deus que vê, é o Deus que faz ver. Não deixa que os inimigos achem que são eles, ou que alguém está tramando. Deus mostra que Ele também diz aos inimigos: é o Senhor, sou eu. Deus diz ao inimigo: sou eu quem fala aos meus filhos. Sou eu quem guarda os meus filhos. Sou eu quem revela os intentos. E nós percebemos que o inimigo, eles estão sempre achando que ao ter uma notícia, ao ter uma informação, eles são dono de todas as coisas e eles vão tentar algo, um plano B, para tentar atacar o seu povo, nos atacar. Mas Deus não deixou o inimigo, o rei da Síria, sem saber que era ele que estava revelando os intentos do coração dele, aonde ele fica escondido, ou seja, no seu quarto, ali talvez fechado, nas maquinações da sua alma. Mas Deus diz para ele: sou eu que disse. Veja que o rei é tão ignorante nesse sentido, e é evidente, se ele não tem o conhecimento das coisas de Deus, se ele não fazia parte do povo de Deus, ele vai perguntar: quem aqui que é o traíra? Quem aqui é o que se enganador? Quem aqui é espião de Israel? E aí um dos servos, e eu acho interessante esse detalhe, um dos servos do rei da Síria é quem diz: não, meu senhor, nenhum de nós somos fiéis a ti, nós permanecemos contigo. Mas ele vai apontar: há um homem de Deus em Israel a quem Deus fala. Há um homem de Deus em Israel a quem o Senhor revela o que nós temos discutido, e até mesmo aquilo que o Senhor lá, sozinho, quem sabe na madrugada, na noite, está pensando como estratégia para atacarmos o povo dele, o povo de Israel. O Senhor também mostra aos inimigos que Ele é o Senhor de Israel. Nós temos que aprender, irmãos, que o Deus que tudo vê, o Deus que abre os olhos, é o Deus que também abriu os olhos do inimigo, mas sempre para algo, para a manifestação da glória de Deus. Porque o rei da Síria, ele não compreendendo que o Senhor estava fazendo algo para o seu povo, resolve fazer uma nova estratégia. Queridos, isso acontece muitas vezes. Uma certa oportunidade, um amigo falou-nos sobre um evento
uma tentativa de assalto. E ele sai ali no metrô de São Paulo, e ao chegar no metrô, ele tinha uma pessoa que estava perseguindo, e ele entra dentro daquele metrô, e aquela pessoa que o perseguia, quem sabe alguém para fazer mal à sua vida, aquela pessoa não percebeu que ele estava no mesmo vagão. O nosso Deus nos esconde, o nosso Deus nos guarda. Pode ser que o Senhor permita algumas coisas, mas tudo que Ele permitiu, como na vida de Jó, tem como propósito a glória, tem o seu santo nome. Mas é fato que neste evento o Senhor tem nos guardado. Quantas vezes nós já passamos por situações em que algo estava preparado contra nós? Quantas vezes nós vemos aí a tentativa, e vimos durante os últimos anos, uma tentativa de ataque à Igreja de Cristo através de leis elaboradas ou pensamentos construídos nos porões dos conselhos dos homens, dos que criam as leis. Quantas vezes tentaram criar decretos para a cada dia mais oprimir o povo de Deus, às vezes curas, e o Senhor trouxe à luz todas as coisas. Nós vivemos esse tempo como igreja em que houveram tantas tentativas de impedir este avanço do Evangelho no nosso país, mas o Senhor revelou, mas o Senhor trouxe à luz todas as coisas, mas também disse como é que esse povo crente, como é que esse povo sabe que nós estamos programando ou criando mecanismos de lei que venham impedir o avanço do povo de Deus no Brasil? E todos esses planos foram frustrados. Mas eles continuam achando, assim como o rei de Israel, que vão conseguir. E aí o avanço, segunda parte que nós lemos aqui. Agora o rei resolve cercar e pegar o homem de Deus, como se fosse calar a boca do homem de Deus. Ao mesmo tempo, acontece conosco como se quisessem calar a igreja. Jesus deixou bem claro, dizendo a nós na sua escritura, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que o mundo se levante, historicamente isso acontece, as leis, aquilo que o mundo tem planejado, que Satanás tem planejado contra a igreja, contra o povo de Deus, o Senhor mostra, coloca em sua luz, mas eles ainda continuarão perseguindo. Porém, é interessante que, agora no terceiro aspecto da nossa mensagem, Deus é um Deus que também fala com toda a igreja, com todos os seus filhos. E aqui eu quero pegar como analogia o jovem de Eliseu, a partir do verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Mas ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Mas Deus também está trabalhando não somente com os seus servos, Deus também nos está abrindo os olhos, às vezes, do inimigo, para ele achar que eles estão em vantagem, mas Deus também tem aberto os olhos de todo o povo, o seu povo, em toda a extensão da terra. E aqui esse jovem, provavelmente alguém que esteja sendo treinado aqui, numa mentoria de Eliseu, ele se assusta como nós nos assustamos diante de um perigo iminente. Aqui havia um grande perigo. A consciência desse jovem o leva a ter medo. Ele grita que, ai, é uma expressão de julgamento, uma expressão de que algo horrível irá acontecer. É o que nós estamos vendo hoje. Nós podemos ser como aquele jovem, olhar apenas para o perigo, olhar apenas para ao redor das ameaças que estão vindo sobre nós. Isso pode nos levar, assim como o jovem, ficarmos angustiados e temerosos. Esse jovem ficou apavorado e ele grita, ai, que é uma sentença no hebraico que diz o sentido de algo ruim vai acontecer e nós temos que acordar. Mas nós primeiramente reagimos como esse jovem, como igreja. E agora, pastor, o que será de nós? Eu tenho ouvido muitas vezes. E agora, revelando como é que nós vamos fazer diante disso? O que vai ser da igreja? Diante disso, o que será das pessoas? O que será do mundo? É isso que tem acontecido quando nós ouvimos as notícias nos jornais. Aliás, eu tenho deixado de olhar jornal, porque nós só ouvimos falar dessa visão do jovem, do medo, da sentença. Mas Deus, na sua graça e no seu poder, vai agora, de novo, abrir os olhos. Eu anotei aqui
por 4 vezes nós vemos a expressão e o Senhor abriu os olhos. O Senhor abre os olhos da fé. O Senhor nos abre os olhos para entendermos. E é por isso que Eliseu responde a ele primeiro: não tenha medo. Não temas o rei da Síria, não tema o poderoso exército da Síria, não tema, porque maior é o que está com nós. E aqui nós temos o Senhor abrindo os olhos desse jovem a pedido de Eliseu. E o Senhor abre os olhos. Eu quero dizer para você, nesta noite, que o Senhor continua abrindo os olhos do seu povo. O Senhor continua a mostrar-nos que não devemos temer, que maior é o que está conosco. Aqui, no caso, a visão era uma visão para o jovem, que ele, ao olhar, viu um grande exército dos céus. E diz o texto que aquele monte ali em volta de Samaria, aquele monte estava repleto de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós vemos que Deus permite, a pedido de Eliseu, que aquele jovem pudesse ter uma visão extraordinária. Eu quero dizer para você que o Senhor está abrindo os nossos olhos e afirmando que nós estamos afirmando que nós devemos crer que maior é o que está conosco. Há uma frase que eu vi certa vez de um amigo dizendo que quando Deus está conosco, nós somos maioria. Eu queria que você repetisse aí na sua casa comigo. Vou falar e você vai repetir. Quando Deus está conosco, nós somos maioria. Mais uma vez. Quando Deus está conosco, nós somos maioria. É nesse sentido que eu quero que você creia, que você entenda o que significa abrir os olhos. Quando nós compreendemos quem está cuidando de nós, nós descansamos, nós nos acalmamos. E é isso que muitas vezes eu procuro passar para os meus filhos, a minha esposa, procuro passar para as pessoas: calma, Deus proverá, o Senhor é maior. Nós não podemos olhar para esta imagem do perigo, a esse cenário, mas entender que maior é quem está conosco. E quem está conosco é maioria. É o soberano dos céus. É o Deus que nunca nos abandonou. É o Deus que sempre guardou a igreja em toda a história. É o Deus que tem conduzido a sua igreja nos momentos mais críticos da história. É o mesmo Deus hoje que está abrindo os meus olhos e os seus olhos para que não temamos, venhamos a temer. Vou fazer apenas uma analogia. O grande exército que está aí fora, cercando-nos, nós prevaleceremos, queridos. Mas existe um quarto aspecto para nós pensarmos, que o Senhor nos concede vitória e não é pela nossa força. E voltemos ao texto, porque diz aqui que Eliseu agora, ele pede para que o Senhor venha ferir o exército de cegueira. E ferindo este exército, nós vamos perceber que Deus permite que Eliseu, agora que estava sendo perseguido, queria ser sequestrado, quer ser levado, com certeza para ser morto, ele agora conduz esse exército de inimigos de Israel para Samaria, chegando naquele lugar onde o exército de Israel estava acampado, onde o exército de Israel poderia destruir. Agora o Senhor diz não, através de Eliseu. O rei de Israel queria despedir. Podemos matá-lo 2 vezes. Aí Eliseu diz não. E aqui talvez para nós um grande ensino que nós temos ao final desta mensagem. O que Eliseu diz: alimenta o inimigo. Gente, isso é contraditório totalmente. Quando o inimigo está nas nossas mãos, a tendência humana, a nossa tendência é vingança.
A tendência do rei de Israel seria, vamos matá-los, eles são perigosos. E aí Eliseu diz, não, o Deus que nos faz ver, diz não. Porque quando Eliseu ora novamente, e aqueles soldados veem todo o exército de Israel, eles ficam temerosos, porque estavam nas mãos do seu inimigo. Mas o rei de Israel recebe algo que nós precisamos pensar, e eu lembrei aqui do Salmo 23, verso de número 5, aonde preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Agora, em vez de destruir, em vez de causar sofrimento e dor, o Senhor, através de Deus, diz, alimenta esses soldados. Dá água para que eles possam voltar. Na realidade, Deus vai nos ensinar grandemente o seu método de estabelecimento da paz. O Senhor é o rei da paz. Jesus é o príncipe da paz. E agora, assim como no Salmo 23, eles preparam ali o alimento para os seus próprios inimigos, para que eles pudessem retornar, para que o rei da Síria soubesse que é o Senhor de Israel quem estabelece a paz. Não pelas armas, não pela vingança, mas o Senhor, ele cuida de todos. Querida igreja, nós percebemos aqui nos versos 22 e 23, respondeu ele, não ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, quando você conquistar. Porém, a estes, manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem seu senhor. Ofereceram-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediram-se e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. É o que nós vemos agora. Em vez de semear o ódio, semear a guerra, semear o amor. Estamos aí numa grande convocação. Estão convocando os profissionais da área da saúde, estão pedindo às igrejas que auxiliem, para que nós possamos ajudar as pessoas que estão passando por aflição. Talvez aqueles que queriam mal da igreja serão aqueles que serão acolhidos pela igreja, cuidados pela igreja, amparados pela igreja de Cristo, num contexto total, onde nós poderíamos, talvez, na nossa mente humana, pecaminosa, dizer, bem feito, é a mão do Senhor, é o juízo. O Senhor está nos dizendo, igreja, seja sal da terra. Venha trazer algo prazeroso. Igreja, haja de maneira diferente. Seja um instrumento para que o meu nome seja glorificado e a paz seja estabelecida. E a paz foi estabelecida porque o texto nos diz que o exército da Síria, que queria o mal, o rei da Síria, que queria destruir, agora o rei da Síria, após o retorno dos seus soldados, mantém a paz sobre Israel. Mas a paz não foi estabelecida pelo rei da Síria. A paz foi estabelecida debaixo da ordem da palavra do Senhor. E nós, nesta noite, temos que entender que o Senhor está nos chamando para semear a paz. Está tudo nas mãos. A igreja pode até dizer que a mão do Senhor pese. Nós ouvimos muito esse jargão, esse evangeliquez, que a mão do Senhor está pesando. Mas vamos entender o que Deus está querendo por trás de todas as coisas. Com certeza, o Senhor quer que nós semeemos, venhamos a semear a palavra que traz paz, a palavra que traz segurança, a palavra que traz consolo e conforto, a palavra de fé que faz com que o coração do homem, através do Espírito Santo, seja transformado. Então, nós encerramos a nossa mensagem lembrando aqui, é o Senhor quem abre os olhos, é o Senhor quem fecha os olhos. Mas esse Senhor que abre os olhos, esse Senhor que fecha os olhos, chama-nos como igreja para que nós venhamos semear a paz, preparar o banquete, preparar condições para que as pessoas possam retornar e considerar quem é o Deus de Israel. Que Deus assim nos abençoe grandemente e possa nos ajudar como povo de Deus em meio a esta crise e ao sofrimento humano. Que Deus abençoe a todos neste momento. Nós vamos, neste momento, ouvir um cântico e logo após estarei impetrando a bênção. Aguardando aí, vão colocando, estão postando.
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome, só teu nome, pois só teu nome é santo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que a morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo,
Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Querida igreja, vamos nos adaptar aí, né? Estamos adaptando a toda essa tecnologia, os links. Nós louvamos a Deus por esse tempo de louvor e vamos agora, em nome de Jesus, orar e impetrar a bênção sobre a igreja. Senhor, nós queremos agora agradecer pela palavra do Deus que tudo vê, do Deus que faz ver, do Deus que também permite que não haja visão, Deus que interfere de uma certa maneira na vida de todos. Nós te louvamos pela palavra poderosa que é a tua palavra. O poder não está na nossa proclamação da palavra, mas está na tua palavra infalível, uma palavra inspirada, um texto maravilhoso que conta como o Senhor, no período de ouro da história de Israel, o Deus da aliança, agiu no cuidado com o seu povo. Quero pedir que a tua mão de poder continue sobre toda a igreja de Cristo, e que possamos, assim como aquele jovem, visualizar que maior é o que está contigo, maior é quem está em ti, que o Senhor é o maior de todos, e que na realidade somos a maioria, aliás, somos a maioria porque o Senhor está conosco. O Senhor continua agindo na nossa vida e agindo na nossa história. O Senhor continuará preservando a tua igreja, mas, Senhor, nos ensina, como aquele jovem, a ver que o Senhor continua agindo na história, continua intervindo na história, continua mostrando o teu poder, e que o teu nome seja glorificado ao final desse tempo de reclusão, desse tempo onde o Senhor nos permitiu estarmos juntos. Louvado seja o santo nome. E aqueles que nos assistiram, que o Senhor tenha falado aos corações. Aqueles que estão, talvez, em hospitais, em alguma angústia, que possam entender que o Senhor é a nossa bênção, o Senhor está sobre nós. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre os aflitos, sobre os que estão com temor, com medo, sobre aqueles que precisam de ouvir a tua voz, precisam do teu socorro, Senhor. Que o Senhor esteja a desvendar toda a incredulidade, tudo aquilo que tem pedido. Agora, povo de Deus, ide em paz. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que cuida de nós, que o amor eterno, o amor de Deus Pai, o amor transbordante, e que a presença, o cuidado e a manifestação do poder do Senhor, do Espírito Santo, seja sobre o teu coração, trazendo a paz e a segurança sobre toda a igreja de Cristo hoje e até o grande dia. Amém. Deus abençoe. E a igreja diz? Amém. E a igreja diz? Amém. Amém.